Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente vai dar continuidade no material que a gente começou na semana passada, na segunda-feira. E esse material é basicamente uma sequência, né, daquele estudo que nós fizemos anteriormente, né, do material anterior sobre hidrosfera, né, sobre hidrografia. Eu dizia para vocês que a hidrosfera ela é a camada que basicamente representa todas as águas que existem no planeta, independente que a gente esteja falando ou se referindo às águas superficiais, ou vapor de água, ou às águas subterrâneas, então ela engloba todas essas características da água que existe no nosso planeta. E hoje a gente vai fazer uma sequência de estudo que fala basicamente sobre termos que nós utilizamos, que nós encontramos, né, oficialmente dentro desse estudo de hidrografia. Então a ideia aqui é basicamente vocês conhecerem esses termos, né, que são bastante utilizados quando nós encontramos informações que falam sobre essa hidrosfera ou que falam sobre a hidrografia, beleza? Desde já quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo, pedir que os senhores e as senhoras não esqueçam de registrar aí na frequência, né, nos comentários do vídeo. Então coloca lá teu nome, coloca teu número, coloca tua série, para que eu possa fazer esse controle de quem assistiu e de quem não assistiu o nosso material, tá? Aqui no canto, como vocês podem observar, eu deixei o QR Code dessa imagem. Caso vocês queiram só fazer o print da tela, eu acredito que também vai dar para pegar o material. Mas o ideal é vocês fazerem, né? Baixarem a imagem utilizando o QR Code, porque aí vocês conseguem baixar a imagem com melhor qualidade, né? Sem nenhum tipo de distorção. Mas como eu sempre falo, fiquem à vontade, tá? E um outro ponto, galera, que a gente também sempre comenta aqui é o fato de que, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse material que a gente vai apresentar, fiquem à vontade de mandar um zap para mim, porque nesse exato momento que vocês estão vendo essa aula, eu vou estar aqui disponível acompanhando pelo WhatsApp, tá bom? Então, como vocês já percebem, né, a nossa aula ela está sendo gravada. Ainda não estou, né, com condições de ministrar essa aula ao vivo. Eu acredito que, se Deus quiser, na próxima semana, aí volta tudo ao normal, se Deus quiser. E eu tenho fé que Ele vai querer, tá bom? Então não é basicamente porque o Alex não está querendo fazer as transmissões. Não é isso, né? Como eu já expliquei, não vou me estender aqui para que o vídeo não fique muito longo. É simplesmente porque as condições elas não favorecem, tá? Por conta da zoada, do barulho, da quebradeira que estão fazendo aqui em casa, e fica exatamente acima do local onde eu faço as gravações, tá? Então, eu acredito que esse material ele também vem aí com muita clareza, né, suprir a necessidade do conteúdo. Caso não, manda um zap que eu tento tirar essa dúvida para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. O nosso material de hoje, ele fala sobre noções de hidrografia, tá? Ele é uma sequência de materiais anteriores que nós já estudamos, e a lógica aqui é a gente conhecer alguns termos que nós encontramos em basicamente textos ou questões que cobram esse assunto. Então a ideia, como eu sempre falo quando estou ministrando esse material, é que vocês conheçam esses termos técnicos que nós utilizamos para se referir a essa hidrografia, e que ao aparecer um termo como esse, por exemplo, em uma determinada questão, você consiga entender a que aspecto, a que assunto aquele termo está se referindo
em relação à hidrografia, tá bom? Então, a ideia aqui, mais do que a gente conhecer as características de cada um desses termos, é a gente conseguir distinguir aqueles que surgem a partir dos nossos estudos, tá bom? Então, tenta gravar esses nomes, muito cuidado para vocês não confundirem na hora de encontrar isso em uma determinada questão, tá? Porque se fizer a confusão, de certa forma, vocês vão acabar perdendo uma questão que aparentemente seria bem fácil da gente interpretar, beleza? Então vamos lá. O nosso tema, como eu já falei anteriormente, é sobre noções de hidrografia. A primeira ideia que a gente precisa ter em relação a esse assunto é saber diferenciar o que é rede hidrográfica e bacia hidrográfica. Então, como vocês já percebem, não são as mesmas coisas, tá? Uma se refere a um determinado aspecto de estudo de hidrografia e a outra a outros pontos referentes também a essa hidrografia. Então, nós vamos começar aqui falando primeiro sobre rede hidrográfica. Então, rede hidrográfica, galera, ela é basicamente o conjunto de todas as águas existentes em uma determinada região, em um determinado local, tá? Então, a ideia aqui, quando eu falo de rede hidrográfica, é eu entender, tá, que ela se refere a todas as águas existentes em um determinado local, sejam essas águas superficiais ou não, é o que nós chamamos de águas subterrâneas, que basicamente nós encontramos em um determinado lugar. Então, qual a lógica que vocês precisam, de certa forma, perceber? Ó? Tipo, se a gente pegar aqui o nosso município de Acaraú, quando eu falo que em Acaraú nós temos um rio principal, nós temos algumas lagoas, alguns açudes, né? Lençóis freáticos, que são esses reservatórios de água subterrânea. Então, quando eu falo desse conjunto, nós estaremos se referindo exatamente à rede hidrográfica, tá? Então, a ideia de rede hidrográfica é a gente perceber todas as águas que existem em uma determinada região, tá bom? Nós podemos, inclusive, falar que ela é digamos assim, um termo mais amplo quando se refere à hidrografia, beleza? Já aqui do outro lado, a gente tem um outro termo, que é o termo de bacia hidrográfica. Nesse caso aqui, ele vai ser mais específico. Então, diferente da rede hidrográfica, ele não está falando do todo. Ele está falando especificamente de um rio principal, ou seja, do maior rio, tanto em extensão, tamanho, como também em volume de água, né, que drena uma determinada região. Então, ele é especificamente relacionado a um rio. Então, percebe aqui, ó, bacia hidrográfica, né, ela está se referindo a uma determinada área que é drenada e abastecida por um rio principal. Alex, o que seria um rio principal? Ele é o maior rio em extensão e em volume de água existente nessa região e seus afluentes. E o que seriam os afluentes? São aqueles rios menores, tanto em extensão como volume de água, que dependem das águas do rio principal para existir, tá? Então percebam que a diferença entre uma coisa e outra está ligada exatamente, digamos, nos aspectos que ela engloba. Enquanto a rede hidrográfica, vou diminuir aqui, não vou cancelar, né, no caso, vou diminuir aqui, ó, para vocês perceberem, né? No caso da rede hidrográfica, ela se refere a todas as águas, independente que eu esteja falando do rio, de uma lagoa, de um açude, tá? Independe. Já a bacia hidrográfica, ela está se referindo ao maior rio, tanto em volume quanto extensão, e seus afluentes que drenam aquela região. Então, enquanto uma se refere ao todo, no caso, a bacia hidrográfica se refere especificamente ao rio, beleza? Então, essa é a primeira diferença que os senhores
e as senhoras precisam perceber, tá? Mais na frente a gente vai ter uma outra classificação, que será a classificação de um rio analisando o seu curso, que também pode ser chamado de idade, tá? Deixa eu até marcar aqui para que vocês já tenham uma primeira visão, né? Então, curso ou idade. Um rio, ele ainda pode ser classificado quanto à sua drenagem, que seria basicamente o caminho percorrido pelas águas daquele rio, dentro de uma região. Quanto ao regime, que se refere à origem das águas desse rio, e quanto à foz, tá? Esses seriam basicamente as 4 características ou as 4 classificações que eu posso me referir a um determinado rio. Então vamos lá entender cada uma delas, tá? Eu vou dar um zoom aqui para que a gente consiga ver com mais facilidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo curso ou idade. Então tanto faz vocês encontrarem uma questão, ele falando o curso de um rio ou a idade de um rio, tá? Ele vai sempre se referir à mesma coisa, ok? Então como que ele vai ser dividido? Ó? Ele vai ser dividido em alto curso, que eu também posso chamar de nascente do rio. Ele pode ser o médio curso, que nós também chamamos de parte jovem de um rio, e o baixo curso, que também pode ser chamado de senil. Então percebam, galera, ó, alto curso, médio curso e baixo curso, ele está se referindo ao curso, é óbvio. Agora, quando ele fala nascente, jovem e senil, ele vai estar se referindo à idade. Professor, mas você não disse que é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa. Mas é só para que a gente não faça uma ligeira confusão em relação a isso. Então, tipo, ele vai falando de curso e tu vai falando de nascente, de jovem. Apesar de ter a mesma, digamos assim, o mesmo significado, mas são termos diferentes, né? Alto, médio e baixo curso em relação ao curso. Nascente, jovem e senil em relação à idade. Então vamos entender o que é o alto curso. Ó, eu até coloquei essa imagenzinha aqui embaixo, né? Para que vocês possam depois dar uma olhadinha e perceber. Ele está dividido em alto. Perceba o que é realmente a parte mais alta, o médio e o baixo curso de um rio, tá bom? Então vamos lá. O alto curso, como eu coloquei aqui em cima, ó, ele é a parte mais alta, né? A parte mais elevada do rio, levando em consideração que a maioria dos rios que nós conhecemos, eles possuem a sua nascente, seu alto curso, em um relevo alto, tá bom? É onde acontece a maior erosão dentro de um rio, que está relacionada exatamente à questão da força da água e à gravidade, né? Devido à altura, essa água ela exerce maior força, principalmente na margem, então ela desgasta mais essa margem, o que vai se referir basicamente a essa maior erosão. As águas, até por uma questão gravitacional, elas se movimentam mais rapidamente e é também onde nós encontramos a maior profundidade desse rio, tá bom? Então ela é a parte mais alta, com maior erosão, com maior velocidade de suas águas e também a maior profundidade, beleza? Então quando você encontrar essas 4 características, ela vai estar se referindo, ó, a essa parte aqui, tá? Que nós chamamos de alto curso, beleza? Quem seria o médio curso? É a parte intermediária, como vocês estão vendo nessa outra aqui, tá? Essa parte intermediária, nós vamos ter uma redução, tá? Nós vamos ter uma redução na erosão, ou seja, ela tem uma intensidade menor comparada com o alto curso. A velocidade das águas tendem a diminuir, tá? A profundidade também diminui e vai ser exatamente nesse ou nessa parte intermediária que vai ser iniciado um processo que nós chamamos de assoreamento. Alex, o que seria o assoreamento? A gente já até conversou em materiais anteriores. O assoreamento ele é basicamente o acúmulo de materiais retirados pelo processo de erosão que passam a se acumular no leito do rio.
ou seja, no fundo do rio. Então percebe comigo, ó. Se nessa parte anterior aqui, que a gente chamou de alto curso, ele tira mais material porque a erosão é maior e as águas são mais rápidas. Então, a partir do momento que essa água ela perde velocidade, esse material ele vai, de certa forma, né, se acumular no fundo do rio, porque essa água não tem força suficiente para continuar arrastando o material. Então, é uma questão bem lógica da gente perceber. Se retirou muito material lá no alto curso, mas esse material não se acumulou no fundo porque as águas eram muito rápidas. A partir do momento que ela perde velocidade, uma parte desse material não vai ser carregado e passa a se acumular no fundo do rio, gerando esse fenômeno do assoreamento, tá? Seguindo, nós vamos chegar no baixo curso, que também é conhecido como senil. Lembrando que essa palavra senil ela faz referência a velho, né, a morte, tá? Então, é basicamente a parte onde o rio ele apresenta características mais velhas, né? Já assim, em outros, digamos assim, outras situações, muitos rios chegam até desaparecer nessa parte, tá? Por isso dá referência a velho, a morte, coisas dessa natureza, ok? Então, como eu coloquei aqui, ó, ele é a parte final, né? Porque é basicamente o último curso desse rio, tá? É onde acontece a menor erosão. Essa menor erosão também está associada a baixa profundidade. Só lembrando que essa profundidade ela é menor exatamente porque nós vamos ter um grande acúmulo de material, tá, galera? Então, a partir do momento que esse material vai acumulando em maior intensidade, ele vai também forçando uma redução, digamos assim, da profundidade do rio. As águas são praticamente paradas e é onde o assoreamento se apresenta com maior intensidade, né? Como eu coloquei, em maior assoreamento. Alguns rios chegam até a desaparecer, a sumir nessa parte do rio, né? Neste curso, beleza? Então percebam, ó, as diferenças entre cada um desses cursos, ok? O alto curso, aí lembra lá das características dele, a parte mais elevada, maior erosão, maior velocidade das águas e profundidade. O médio curso, que é a parte intermediária, há uma redução na erosão, na velocidade das águas e também na profundidade, e será lá onde se inicia o processo de assoreamento, que é o acúmulo desse material que foi retirado lá no alto curso, que devido à redução da velocidade da água, passa a se acumular na parte intermediária. E o baixo curso, onde basicamente a erosão é mínima, a profundidade também reduz por conta do acúmulo desse material, as águas praticamente não se movimentam e, lógico, onde há uma maior intensidade do assoreamento, fazendo com que, em alguns casos, muitos desses rios cheguem a desaparecer, cheguem a sumir, beleza? Vamos agora para uma outra classificação aqui do lado, onde nós vamos falar sobre a drenagem, ok? Deixa eu puxar mais um pouquinho. Pronto, aí tá ótimo. O que seria a drenagem, galera? Ó, a drenagem, para que vocês entendam, né? Ela é o caminho percorrido pelas águas de um rio. Então, vamos supor, o rio Acaraú, ele tem a sua nascente lá em Monsenhor Tabosa, e aí ele vem cortando aqui boa parte dessa região, Sobral, passando por Santana, Morrinhos, Bela Cruz, Cruz, até chegar no nosso município, tá? Então, basicamente, esse caminho percorrido pelo rio é o que nós chamamos de uma área de drenagem, ou seja, são todas aquelas áreas que são influenciadas pelas águas do rio Acaraú. Então, é o caminho que ele percorre até chegar à sua foz, que nós vamos falar mais na frente. Então, nós temos três tipos de drenagem, tá? Nós temos a drenagem endorreica, a drenagem exorreica e a drenagem arreica. A galera até acha um pouco estranho esses nomes, mas é basicamente por aí, tá?
Então, deixando aí as estranhezas de lado, né? Nós vamos aqui entender o que significa cada uma delas. O que seria uma drenagem endorreica? Uma drenagem endorreica, ela está se referindo a interior, tá? É como se fosse assim de dentro, algo que não sai. Vamos nessa linha de raciocínio. Então, um rio que possui drenagem endorreica significa aquele rio que não chega ao oceano, ou seja, ele sai lá da sua nascente, ele percorre uma determinada região e aí ele para ainda dentro do continente. Okay? Então nós dizemos que ele tem uma drenagem endorreica. Então vamos supor aqui como se fosse o rio Acaraú, que chega até a foz, né? Ele chega até o contato com o oceano. Se ele parasse, por exemplo, lá no município de Cruz, então ele seria um rio de drenagem endorreica. Por quê? Porque as suas águas não chegam até o oceano, tá bom? Então eu digo que ele é um rio de drenagem endorreica. Já o exorreico, ó, exo de externo, né, que sai, é basicamente o contrário. É um rio que chega até o oceano, né? Então as suas águas se movimentam para o oceano. Ou seja, aquele rio, como é o caso do rio Acaraú, ele tem um contato direto com as águas do oceano. Então digo que ele possui uma drenagem exorreica. Então entende, antes de eu ir para a próxima. Endorreica é aquele rio que fica dentro do continente, ou seja, não chega até o oceano. E o exorreico é aquele que chega até o oceano. E por último nós temos o de drenagem arreica. Qual seria esse? Seriam aqueles que formam rios subterrâneos. Então a sua água ela percorre, só que a principal característica é que essa água ela se filtra no solo. Então ele é um rio onde as águas se infiltram no solo e aí ele passa a formar os rios subterrâneos e também os rios de cavernas, tá? Então seria um rio de drenagem arreica. Então ele é um rio que nem fica na parte superficial e nem vai até o oceano. Ele faz se infiltrar no solo e vai abastecer os rios subterrâneos e também os rios de caverna. Então, quando você ouvir falar em endorreica, exorreica e arreica, vai ser uma referência à drenagem, que é o caminho que as águas de um rio faz dentro do continente. Beleza? Próximo, o regime. O regime aqui não é aquele lá para os gordinhos não, tá, galera? Esse regime aqui ele faz referência à origem das águas do rio. Então, por exemplo, as águas que correm no rio Acaraú, elas são águas que vêm de onde? Qual a origem dessa água? Então nós temos aí basicamente duas origens. Há quem diga uma terceira, né? Que basicamente eu não gosto de usar, que seria uma drenagem fluvial, que seria basicamente um rio que existe a partir das águas de um outro rio. Só que, tecnicamente, isso seria um afluente, né? É um rio que depende da água de um outro rio. Então, basicamente, vocês vão encontrar mais duas classificações, que seriam a pluvial e a nival, ok? Que eu vou explicar aqui. E há casos, como, por exemplo, o rio Amazonas, que tem as duas origens, beleza? Então, vamos lá. O que seria um rio de regime pluvial? Seria um rio, galera, que as águas dele dependem do volume de chuva, tá? Então, nós dizemos, por exemplo, o rio Acaraú, ele é um rio de regime pluvial, porque toda a água que abastece o rio Acaraú, ela tem sua origem a partir da chuva. Isso significa que, se não chover, o volume de água desse rio vai diminuir e, se continuar não chovendo, quem sabe até desaparecer, tá? Então nós dizemos que ele tem regime pluvial. A sua existência depende da água da chuva que cai nessa região, tá? O nival, aqui eu coloquei nível, né? Foi o corretor, é nival, tá? No lugar desse você coloca aí um A. Aqui na figurinha, ó, eu até usei a palavra certa, né? Correta. Depois vocês olhem, tá? Então, nesse caso aqui é quando o rio ele depende
do derretimento do gelo no topo de uma montanha. Então ele é basicamente originado a partir do degelo no pico de uma montanha. Então quando esse gelo ele começa a derreter, aquela água vai para algum lugar, tá? E basicamente essa água vai abastecer um determinado rio. Então digo que esse rio ele tem regime nival, tá bom? E existem rios, como é o caso do rio Amazonas, que nós vamos estudar posteriormente, que tem as duas coisas. Tanto as suas águas dependem do degelo no topo das montanhas, como também da chuva. Então, no futuro, nós vamos estudar sobre o rio Amazonas, e eu vou explicar para vocês que ele está presente em vários países. A sua nascente, o seu alto curso, fica no Chile, tá? E aí, lá no Chile, a existência do rio depende do degelo na montanha. E quando ele chega ao Brasil, ele passa a depender da chuva. Então ele tem regime misto. Lá no Chile, ele depende do degelo, e aqui no Brasil ele depende da chuva. Beleza? Então acredito que é fácil de vocês perceberem. Pluvial, com P, tá? É quando o rio depende da água da chuva. Nival, quando ele depende do degelo, do derretimento do gelo numa montanha. Misto, quando ele depende das duas coisas, como é o caso do rio Amazonas. E por último, nós temos a foz, que é o contato que o rio tem com o oceano, tá? Então, um dos pontos que eu quero logo deixar bem claro para vocês, galera, que um rio que possui foz, obrigatoriamente ele é um rio de drenagem exorreica, tá? Então, se você encontrar uma questão que fala sobre drenagem endorreica, eu não posso dizer que aquele rio tem foz. Por quê? Porque ele não chega ao oceano. Assim também como a reica, ele não chega ao oceano. Então, apenas os rios de drenagem exorreica possuem foz, tá? Então, fique esperto aí. Ó, em relação à foz, nós também teremos 3 classificações, que será a foz em estuário, a foz em delta e a foz mista. Quando eu tenho um rio com foz em estuário, quando apenas as águas do rio principal chegam até o oceano. Então você imagina assim, eu tenho um rio principal e tenho afluentes. Só que em um determinado caminho, antes de chegar ao oceano, os afluentes eles sumiram. E apenas as águas do rio principal chegam no oceano. Então eu digo que esse rio ele tem foz em estuário, tá? Foz em delta, quando apenas os seus afluentes chegam ao oceano. Então geralmente existem algumas barreiras que vocês podem até visualizar nessa imagenzinha que eu coloquei aqui do lado, que seria praticamente isso aqui, ó, tá? Então existem barreiras que acabam dividindo esse rio e existem vários pontos que ele chega ao oceano. Mas nesse caso seriam seus afluentes e não o principal. Então, ó, em estuário, apenas o principal. Em delta, apenas os afluentes. E aí eu terei a foz mista, que é quando tanto o rio principal quanto os seus afluentes chegam até o oceano, tá? Então é dessa forma que a gente vai entender a foz. Lembra, a foz está fazendo referência ao contato das águas desse rio com o oceano, beleza? Então, ó, a classificação dos rios quanto ao curso ou idade é a mesma coisa. Quanto à drenagem, que é o caminho que as águas desse rio faz pelo continente, o regime, que é a origem das águas desse rio, e a foz, que é o contato desse rio com o oceano. Então, em linhas gerais, essas são as classificações que vocês precisam ter uma noção bem clara sobre esse assunto. Beleza? Ó, a partir de agora, galera, eu queria só dar mais um comunicadozinho aqui para vocês, tá? Que é sobre as médias, né?
Eu lancei as médias de vocês, passei aí praticamente quinta, sexta e sábado na luta com essas médias. Se no seu caso, especificamente, não apareceu sua média, é porque você está me devendo alguma nota. Eu pedi inclusive a monitoria para enviar no grupo de vocês quais foram as notas que eu utilizei. Então todas as salas, e aí no caso específico de vocês, primeiro ano, vocês tiveram a parcial 1, que foi uma atividade que a gente fez antes das férias. Está lá marcado na imagem que a monitoria mandou. Vocês tiveram a parcial 2. Parcial 2 foi uma nota dada por mim, levando em consideração o perfil de vocês nas aulas de geografia, participação, frequência, entrega de atividades, né? Então, gerei uma nota em cima disso, em cima da minha visão, tá? Qualitativa, que é aquela que os professores deram num conjunto, né, para cada um. E nós tivemos a bimestral, que foi aquela última atividade que eu passei em cima da aula de revisão que nós tivemos, tá? Então essas são as 4 notas. Caso você não tenha aí aparecido ainda a sua média, é porque você está me devendo alguma delas. Então basta você ir, procura na bimestral e na parcial 1. Se não tiver lançado nota, você está me devendo, aí você entra em contato comigo para a gente poder tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? No mais, galera, fica aqui meu abraço. Se tiverem alguma dúvida, manda um zap para mim, que eu vou explicar para vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que Ele abençoe vocês e a família de vocês. E até lá. Valeu, tchau, tchau.